Olá, bom dia, meus alunos da unidade SESI Guadalupe Instância. Tudo bem com vocês? Em especial hoje, meus alunos dos sétimos anos. Olha só, nós estamos aqui para fazermos a correção das nossas atividades, né? Esse videozinho vai ajudar muito vocês a compreenderem melhor o gabarito que foi assinalado lá na plataforma e vocês possam, de certa forma, tirar todas as dúvidas de vocês a partir desse material. Então, nós vamos lá hoje corrigindo a atividade número 1, que trouxe para vocês o seguinte, né? Falando sobre povos, estados, nações, e em especial, uma das nossas questões, ela vem falando o seguinte, né? A primeira, no caso, significa uma união entre mesmo povo com o mesmo sentimento de pertencimento, de uma ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas e outros, né? Nós já vimos isso em sala e a gente viu o seguinte: todas as vezes que a gente fala, o povo brasileiro, por exemplo, né? E quando a gente fala a ideia de povo, é uma ideia de pertencimento a um determinado lugar. Nós vamos te falar o mesmo idioma. O povo brasileiro, ele fala o mesmo idioma, não é? Esse povo brasileiro, ele tem um sentimento de pertencimento. Quando eu falo para você assim, eu moro no Brasil, eu sou brasileiro. Então, isso nos dá uma ideia de sentimento, de pertencimento, de compartilharmos esse valor cultural que a gente tem. Então, a própria questão, quando ela fala nesse sentimento de pertencimento, é justamente de pertencer ao país. Então, a ideia de povo, ela vem a partir dessa definição aí, da cultura semelhante. Então, nós temos o povo nordestino, então nós temos uma cultura em comum. O povo do sul do Brasil, então, eles têm também uma cultura semelhante. Eles têm o sentimento de pertencimento, de orgulho por aquele lugar, por tudo que aquele lugar proporciona em termos de cultura, em termos de identidade. Então, por isso que a alternativa correta foi a letra B nessa questão aí, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Já em relação à outra questão, quando falo conceito de nação, pode levar em conta os aspectos considerados subjetivos, como a identidade e a sensação de pertencimento. Possui uma variedade de análise, como enfoque as características distintas. A respeito da concepção de nação, assinale a alternativa incorreta. Então, o que vai ser incorreto a partir do conceito de nação, de acordo com o conteúdo que vocês viram? Vocês observam o seguinte: quando a gente fala em nação, nós temos dois conceitos. O nação, que é semelhante, que é igual a povo, e o nação, quando você tem um país com fronteiras determinadas, quando você tem leis que regem aquele país. Então, quando eu falo o seguinte, a nação brasileira, ela tem a Constituição que ampara ela. Ela tem a base de leis, né? Ninguém aqui está numa terra de sem dono. Então, essa base de leis aí, ela vai determinar que estejamos inseridos em uma nação. Então, a nação brasileira tem leis próprias, a nação brasileira ela tem território próprio. Tudo isso aí vai fazer com que seja determinado uma nação. E essa alternativa D, já que queremos encontrar a alternativa incorreta, o que diz aí? As nações que não possuem território soberano delimitado. Eu acabei de dizer, né, que o Brasil possui, mas temos alguns povos que não têm nação, essa nação ela não está delimitada. A exemplo que dos curdos, dos bascos, não almejam reconhecimento de território. Não, isso não procede, gente. A cada um desses povos que vem buscando conquistar sua liberdade, sua independência, eles buscam, né, esse reconhecimento para tornar-se nações independentes, para tornar-se nações com seu limite fronteiriço delimitado. Eles precisam tornar esse país, tornar-se nações com leis próprias. Então, aí diz o seguinte, que essa trajetória de identificação e de pertencimento que os acolhes, eles não esperam do país que fez isso. Não, gente. Todas as nações que querem se tornar independentes, certo? Eles precisam de reconhecimento territorial, dessa delimitação. Então, por isso que diz esse não aí nessa questão, é onde torna essa questão aí como uma alternativa incorreta, certo? E aí nós vamos para um outro textinho que vocês já leram, tenho certeza, onde vem falando da disseminação acelerada do novo coronavírus que tem provocado temor nas aldeias do Brasil.
Boletins epidemiológicos da Secretaria Especial de Saúde indígena, já que falamos, a nossa temática foi justamente falando dos povos indígenas associados com a questão do sistema de saúde, e diz o seguinte: órgão vinculado ao Ministério da Saúde indica um aumento de 68,7% de diagnóstico confirmado de Covid entre índios. Ou seja, o que a questão ela vai abordar? O que esse texto ele vai querer da gente, né? Que a gente possa identificar quais são as principais dificuldades que os nossos povos indígenas, no nosso território brasileiro, eles enfrentam, né? Eles contraem doenças, muitos morrem, não chegam nem a um hospital, um posto de saúde. E quais são as dificuldades encontradas por esses povos nessas regiões, especificamente região norte do Brasil, região centro-oeste, onde há grande concentração de indígenas? Aí o que diz? A resposta em si que eu coloquei, de acordo com a apostila, foi essa. Mas se vocês tiverem outras respostas que estejam condizentes, esteja relacionada com o que o texto diz, não tem problema. Eu aceitei tranquilamente. Aí diz o seguinte: o que mais contribui são as condições particulares que afetam a população, como as dificuldades no acesso de serviço público, seja pela distância geográfica, como pela disponibilidade insuficiente de equipes na área da saúde. Olha só, preste bem atenção, quando a gente fala nessa dificuldade do acesso à saúde, será que nas aldeias indígenas eles têm transporte próprio, né? Carros para eles se locomoverem de lá, para virem para um local na cidade onde tem atendimento de saúde? Não. Será que nessas aldeias tem médicos disponíveis para estarem lá presentes o tempo todo? Também não. Então, assim, a dificuldade dos nossos indígenas é muito grande para o atendimento com a saúde no Brasil. Então, essas dificuldades fazem com que muitos índios cheguem ao óbito, Karina. O que é chegar ao óbito, professora? Eles morrem. Morrem pela ausência de atendimento, que é insuficiente. Muitos moram em aldeias, em lugares afastados, em áreas rurais, que é difícil a locomoção deles quando estão doentes para essas regiões. É difícil chegar à assistência médica nessas regiões. Então, eles ficam doentes e muitas vezes ficam desassistidos do sistema de saúde público no Brasil. Então, por isso que levam muitos desses nossos índios a falecerem, certo? Então, são as grandes dificuldades, quando falamos da questão geográfica, são as distâncias onde eles estão inseridos, onde eles moram, até chegarem a um posto de saúde, onde possam ter um atendimento, um acolhimento, certo? Então, espero que nós possamos ter sanado as dúvidas em relação a essas questões aí, certo, meus amores? Muito obrigada, até a próxima.